E aí, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre prepúcio, aquela pele que recobre o pênis. Para que ela serve? O que é fimose? O que é parafimose? Quando se deve retirar tudo? Quando não se deve retirar tudo? Se causa ou não causa ejaculação precoce? Se a resolução é a retirada da pele ou não? Qual que é o problema de sensibilidade também? Então, logo depois da vinheta, desvendaremos alguns mistérios. Vinhetinha. Vamos lá, gente, vamos entender o seguinte. O homem nasce com pênis. O pênis tem prepúcio ou capucho. Capucho ou prepúcio nada mais é do que aquela pele que recobre o pênis e que é retrátil, onde você pode expor a cabeça do pênis e tem muitas vezes um frênulo, aquela parte que prende por trás na glande, que é a cabeça do pênis. E esse frênulo pode se romper, vai ficar livre, assim como esse frênulo pode não se romper e ficar preso para sempre, mantendo até onde se estende esta pele chamada prepúcio do pênis. Qual é a importância dela? A importância dela é de proteção, é através dela que o homem aprende a ter sensibilidade, se masturbar e urinar, e faz parte do organismo masculino o prepúcio. Ele reconhece como algo dele e não está ali à toa porque a natureza colocou ali funcionalmente. Evoluiu assim. Agora, o que é fimose? Que tanto falam por aí. Fiz a fimose, tinha fimose, tive que operar. Fimose, não é bem isso. Ali estamos falando de postectomia, que é a retirada total ou parcial dessa pele. Ou seja, se deixa só uma extensão de pele suficiente para o indivíduo alongar na ereção, mas ele fica sem a pele para ir e voltar. Ou seja, nada recobre o pênis dele. Isso se faz apenas quando existem infecções recorrentes, infecções de repetição, porque se o pênis tem um excesso de pele, fica ali fechadinho sempre, úmidozinho, né? Porque fica úmido e fechado porque a glande é úmida, se faz xixi, mantém úmido, mas mesmo assim a glande ela tem mucosa, assim como é da pele da boca, uma mucosa, ela é sempre meio úmida. Tudo que fica ali fechadinho, quentinho e umidudinho e umidinho, desculpe, o que acontece? Mofa! Ou seja, dá fungo, dá candidíase. E essas repetições podem levar à fimose, né? Porque infecciona e desinfecciona, infecciona, desinfecciona, infecciona e trata, infecciona ou fica recorrentemente acontecendo até que cada vez que resolve a infecção, a inflamação, se faz uma fibrose, é como uma cicatriz. Quando você se corta e faz uma cicatriz, ela é mais rígida que o resto da pele. Então ela pode fazer a fimose, ou seja, fechar e fazer um anel, que é o que eu vou explicar agora, que dificulta a exposição da cabeça do pênis. Ou se nasce com a fimose, que é assim. Vamos lá. Nós temos aqui o pênis e um anel na frente, um anel mais fibrótico aqui na frente, com um furo, lógico, que não permite a exposição total da glande. Muitas vezes se vê o bebê, o neném, perdeu o foco, voltou, quando vai urinar, formar aquela bolsa de urina com o prepúcio e ficar saindo jato por aqui e essa bolsa ir demorando para se esvaziar mesmo depois que o menininho ou o bebê parou de urinar e a mãe ou o pai tem que até ajudar a drenar isso aqui apertando e acaba dando infecções de repetição aqui dentro porque a urina fica acumulada aqui. Isso seria uma exposição parcial, onde o indivíduo não consegue, por causa desse anel fibrótico na ponta do prepúcio, não deixar que escorregue através do pênis. Alguns indivíduos conseguem ter ereção total, inclusive, desta maneira.
O problema é quando existe uma exposição parcial e o indivíduo tem a ereção completa e existe um estrangulamento do pênis e um inchaço para o lado de cá que não deixa que retorne. Isso é uma urgência médica, porque isso aqui precisa ser rompido logo, porque senão isso aqui vai ficar recebendo pouco sangue oxigenado e vai necrosar, e o indivíduo vai acabar perdendo esta parte do pênis ou danificando, tendo problemas de ereção depois por causa disso. Por quê? Porque vai ficar mal oxigenado. Estrangulou essa parte do pênis aqui com a ereção e levou a um processo onde edemaciou, ou seja, ficou edemaciado e mesmo quando perde ereção ele está inchado e você não consegue nem ir nem voltar com isso aqui. E continua estrangulado e inchado. É uma urgência médica que tem que ser resolvida logo. Agora, nós temos que lembrar que o prepúcio ele é algo que faz parte do pênis do homem, faz parte do organismo. A total retirada do prepúcio, na minha visão de sexologista, de médico sexologista, é mutiladora. É como se você tirasse uma parte importante do corpo de alguém. Aquilo é funcional para o indivíduo. Aquilo ele vai aprender a se reconhecer, a ter prazer, e aquilo faz parte da maneira como ele tem prazer. Se é desde criança, quando se retira tudo, ele vai ter que aprender a ter prazer sozinho, então ele se reconhece já sem prepúcio, já desde pequeno, e quando ele chegar na fase onde ele vai aprender a se tocar, etc e tal, ele vai aprender a se virar na sua masturbação sem o prepúcio, sem a pele que vai e volta. Se ele já é um indivíduo que já reconhece, já aprendeu que o seu corpo é daquela maneira e já aprendeu a ter prazer daquela maneira, ele é um indivíduo que vai sentir falta desse prepúcio, vai achar estranho e teria que ser recondicionado sexualmente depois, porque ele vai estar sem uma parte importante daquilo que ele reconhece como forma de lhe dar prazer. É como se mudasse o instrumento que ele usa e agora ele não sabe mais, ele desreconhece a forma com que ele vai ter prazer. Ele não tem mais o capucho, o prepúcio para subir, descer e se masturbar, assim como na hora da relação sexual também ele vai estar se entendendo um pouco com aquilo. Então, quando existe realmente a necessidade de ser retirado por inteiro, o que é muito raro, esse indivíduo teria que ser recondicionado, porque ele vai se desentender sexualmente com o pênis dele. Está diferente. Foi mutilador. Então, mesmo que exista um processo infeccioso de repetição, o que os urologistas devem primeiro agir, né? Orientar, fazer a psicoeducação, é que se seque muito bem seco após os banhos. E eu recomendo para alguns pacientes até que usem ventilador ou um secador a uma boa distância para não queimar, né, a pele do pênis, né, para não se queimar com o secador. Que seque muito bem seco, use até talcos para manter aquilo seco, para que não tenha as infecções de repetição. Então, em vez de você colocar a gente em medicina, a gente tem o seguinte lema: sempre do menos invasivo para o mais invasivo, é sempre custo-benefício. O mais invasivo sempre vai ter muito mais complicações e vai ser mais difícil. Então, tudo que você puder invadir menos, ou seja, cortar menos, fazer procedimentos que invadam mais o corpo do indivíduo, que sejam mais agressivos para aquele corpo, porque uma cirurgia é uma agressão para o corpo, é como se estivesse apanhando, cortando, sofrendo lesões, assim que o corpo interpreta, é uma gambiarra nossa para ter uma melhora. Então, nesse custo-benefício, nós temos que agir clinicamente primeiro. O indivíduo está tendo, então você tem que entrar com medidas de higiene primeiro, insistir com essas medidas de higiene, porque o indivíduo, desde pequeno, então desde criança, aprende a secar muito bem seco. Tem que ser um ritual após o banho, usar a toalha para secar muito bem seco, colocar essa glande para fora, puxar o prepúcio e secar muito bem seco esse pênis, exaustivamente até estar seco, usar ventiladores até às vezes, usar secadores até às vezes, talco às vezes, e colocar na cueca com o prepúcio puxado, para que se mantenha assim mais seco.
essa indicação clínica ela é muito importante. Já se vai logo à invasão, já se retira logo, já se mutila logo, já se tira logo o prepúcio para acabar com isso, mas causa um problema na vida sexual do indivíduo, né? Na grande maioria das vezes. E desde criança. Então, o que se faz quando o indivíduo tem um problema desses, por exemplo, de não conseguir expor totalmente a glande, né? Opa, perdemos o foco aqui. Não conseguir expor totalmente a glande ou o pênis, ou para que não fique com essa maneira acumulando urina aqui e que não sofra o risco de fazer a parafimose, como a gente está mostrando ali, que se retire cirurgicamente essa região fibrótica. Hoje em dia já existe a pomada também de corticoide, chamada Postec, que ajuda a ir soltando isso, porque o corticoide ele afila a pele e às vezes a gente não precisa nem fazer cirurgia, então usar o Postec primeiro, ou quando nesses casos aqui é muito claro que você não vai conseguir liberar com o Postec, você só retira o anel fibrótico cirúrgico e deixa o resto da pele. Não retira o resto da pele. O prepúcio é algo funcional para o pênis masculino. É algo que faz parte do órgão do homem. Não pode ser mutilado. Tem que ser mantido ali. A não ser em casos em que o indivíduo tenha problemas que realmente não consiga ter-se higiene. E não consiga tenha problemas psíquicos, tenha problemas mentais, não consiga manter esse higiene da maneira perfeita e tenha muitas infecções de repetição. No caso de excesso de pele, onde o capucho é muito grande, sobra muita pele e até atrapalha o indivíduo, retire-se só o excesso, mas mantenha a normalidade do prepúcio que consiga cobrir até a glande. Porque funcionalmente é importante para o indivíduo, né? É uma cirurgia, na minha opinião, mutiladora. Faz parte o prepúcio do órgão do indivíduo e assim ele se reconhece. Na sexualidade dele vai ser muito importante. Não se retira tudo de uma vez, é mutilador. Existe também quando o frênulo é curto demais e quando o indivíduo tem ereção, entorta o pênis até e traz dor quando o frênulo do prepúcio, ou seja, aquela pele que prende embaixo aqui do pênis na glande, na ereção o indivíduo tem até uma tração e sente dor. O que o cirurgião tem que fazer? Soltar apenas aquilo. Solte aquilo cirurgicamente, deixe o resto do prepúcio. Não precisa tirar, não precisa passar a faca, ganhar dinheiro com o procedimento, que é isso que acontece. E também existe a ideia do benefício de não ter mais infecções, de não ter mais problema nenhum. Né? Existem estudos científicos dizendo que o homem acumula menos esmegma e que também causa menos câncer de colo de útero nas mulheres, por não ter prepúcio, porque ele não faz aquela secreção, aquela nata branca que faz ali, que muitas vezes pode ser prejudicial ao colo do útero feminino. Mas é uma questão de higiene, se ensina higiene, se faz a psicoeducação, se faz o indivíduo lavar direito e secar direito, secar após cada urinada. Né? E depois colocar na cueca expondo a glande e de manter daquele jeito. Agora, isso não caleja o pênis, para aqueles que têm ejaculação precoce, isso não caleja o pênis, isso não faz com que você tenha menos sensibilidade, porque todos os indivíduos que têm ejaculação precoce têm uma impressão de que se ele resolver a sensibilidade, ele vai passar a ter controle. Isso é uma ilusão de controle. Na verdade, o descontrole da ejaculação precoce, ele é psíquico. É, na verdade, um indivíduo que tem um excesso de excitação pela ansiedade que ele tem guardada com a relação sexual, em satisfazer a mulher, em ter essa aflição em satisfazer a mulher, que torna ele mais sensível, ou seja, com baixa excitação, com baixo estímulo, ele já está respondendo, ejaculando, muitas vezes sem ter o orgasmo também, sem ter o prazer que seria junto, que teria que acontecer junto. Então ele ejacula sem prazer, ele tem só o reflexo da ejaculação, e isso é muito frustrante. Só que isso não está ligado a uma sensibilidade do pênis, não adianta cortar nervo, não adianta tirar o prepúcio para calejar ali, não adianta ficar usando medicações
que deixem o pênis ereto por mais tempo, você continue mantendo uma penetração mesmo após o orgasmo, após a ejaculação, porque você vai conseguir calejar. Não adianta nada disso que essas clínicas e pequenas urologistas falam por aí. Tudo isso não tem embasamento científico, está errado, serve para alguns ganharem dinheiro com isso e o paciente perder a saúde física e mental com isso, porque acaba se frustrando demais e achando que não tem solução para o seu problema, enquanto o seu problema é resolver ansiedade, aprender a bloquear gatilhos, entender que satisfazer uma mulher faz parte de um aprendizado e também faz parte de escolher bem a parceira e também faz parte de como a parceira responde. É relacionamental também. E a hipersensibilidade que se tem na expressão do pênis é algo por causa disso. Lembre-se que quando te criam uma tensão e vão fazer cócegas em você, você sente cócegas em qualquer lugar que te encostar do corpo. E depois, quando você está na fila do banco e encostarem no mesmo lugar onde você acabou de sentir cócegas porque criaram uma tensão em você, você não vai sentir mais cócegas naquele lugar, porque é situacional. Mesmo que o seu pênis pareça o tempo todo mais sensível, não é calejando ele, não é tirando o prepúcio que vai resolver. Então, não permitam. Mantenham o prepúcio, mantenham higiene, tenham muito discernimento, não deixem que façam qualquer coisa com o seu pênis. Como sempre, muito obrigado.